Vamos agora sim falar do Marcelo Teixeira? Sim! Inclusive, Marcelo Teixeira barra Neymar. Fala até porque o Pedrão e o Thiago já estão separando a sonora do Marcelo Teixeira. Vamos falar, finalmente, né, deu ar da graça para falar da situação do Neymar, que ninguém sabe o que vai acontecer. Mas assim, tem uma atualização. Vocês vão ver um vídeo, depois disso tem uma atualização que parece que andou o projeto. Gente, não se iluda, né? Parece que andou porque o Neymar não tem outra opção melhor no mercado. Tá sem mercado, Financeiramente, tecnicamente, ele não tem opção melhor. Eu, pelo menos, desconheço. Então, o Marcelo Teixeira falou, vamos deixar ele falar. Isso daí é um vídeo de ontem à tarde. Algumas coisas mudaram e a gente comenta. Muito bem, diga lá, Marcelo Teixeira, é o seu momento. Nós estamos entrando num diálogo, numa negociação para uma possível renovação, em circunstâncias diferentes daquelas que foram que nós iniciamos as negociações em novembro do ano passado e que fizeram com que o Neymar voltasse ao Brasil. Por quê? Porque nós estamos hoje na realidade daquilo que representa o Neymar no Santos, o que representou em termos de números, de patrocínios, de parceiros, daquilo que nós conseguimos extrair dessa relação, principalmente também indiretamente com os parceiros da própria NR, que estão hoje fazendo ampliações no seu treinamento, fazendo outras situações que não estão relacionadas aos números existentes nesse contrato, mas que são benefícios que o Santos teve ao longo desses 5 meses. E agora, sim, nós estamos entrando nas definições daquilo que acontece dentro de campo. Por quê? Porque nós sabíamos, que era um dos depoimentos que você citou do próprio Neymar pai, que quando estivéssemos repatriando o Neymar, a importância dele de chegar, mas nós sabíamos também que nós teríamos que recuperar o Neymar, que vinha de uma gravíssima contusão e que ele estava tendo já fora uma dificuldade para jogar e teríamos que ter essa adaptação e nos tratamentos que estavam sendo feitos. E aí? E aí que ele assinou embaixo o que o pai do Neymar falou. Veio se recuperar, se jogar nem. Eu acho lamentável você pagar o que pagou para um cara sabendo desse histórico. Então, aí vai o meu pedido de desculpas ao pai do Neymar em relação a isso. Como que ele fala um absurdo desse? Você ouviu da boca do presidente? Foi exatamente isso. Ele veio aqui para se recuperar e se ele jogasse... Mas não é o que a gente vem falando aqui há um mês, que a gente fica batendo no Neymar pela postura, pela atitude e no Neymar pai pelas declarações, mas que se tudo isso está acontecendo é porque existe a conivência do Santos. Então é uma culpa compartilhada. Você fala, o Neymar não liga pro Santos, não liga pro clube. Cara, mas o clube é conivente. Como é que você vê essa situação? Olha, até o que ele traz na declaração inteira, parece que ele já vai se justificando, né? Agora o Santos também tem uma melhoria no CT, tem uma melhoria de investidores e patrocinadores. Mas no campo também o Neymar não entregou o que era esperado e ficou parecendo que o Santos virou uma clínica de reabilitação ali pro Neymar ficar alguns meses. E ver se fica e ver se não fica, né? Eu não sei exatamente para onde é direcionada a declaração do presidente, se é pra torcida, se é pra imprensa também que cobra tanto o Santos. Mas fica aquela coisa, não sei onde o que o Neymar realmente veio fazer aqui. Porque nem confirmar se ele vai renovar a gente sabe ainda. Então ele tem que declarar porque ele ainda tá negociando. Assim, é difícil falar, né? E tanto por isso que rende tanta notícia assim. E quando a gente vê o que ele vai entregar, o que ele vai fazer, ele parece não tem o Santos como prioridade. Mas o Santos que paga o salário dele. O Santos tá acima do Neymar. E o Santos é conivente com isso. Então o que tá passando é culpa do Santos também. Eu acho que o que poderia salvar a pele do Santos e do Marcelo Teixeira é conseguir essa renovação de uma forma justa, né? Não leonina só a favor do Neymar. E ele poder falar, não, é isso mesmo. O primeiro semestre foi para recuperar o Neymar, a gente teve ganhos extra-campo, de patrocínio, não sei o quê. Agora a nossa dívida com o Neymar vai até o final do ano, a gente vai esticar isso aí, vai diluir isso aí, e agora a gente vai ter resultado dentro de campo, porque o Neymar está recuperado e vai jogar pelo Santos. Temos mais vídeo aí, vamos ver. Vamos ver, ele fala sobre isso, né? Sobre a dívida. Sobre a dívida, como é que ele vai administrar isso aí. Diga lá, Marcelo Teixeira.
Ela não consegue fechar no atual momento. Foi assim uma forma de você primeiro trazer o Neymar. Mas a conta financeira era o que eu disse há pouco. Mas nós temos ganhos indiretos que não estão computados nessa situação ainda. Um exemplo, nós não temos, temos um bom número de jogos televisionados em TV aberta. Todos sabem que os clubes têm um percentual de contrato na TV Globo, na TV aberta, tanto também no pay-per-view como em TV fechada. E quanto mais nós temos um número de jogos transmitidos e, consequentemente, com o Neymar, nós temos uma receita maior que ainda não está computada. Nós só teremos esse valor ao final do Campeonato Brasileiro, quando nós chegarmos à conclusão desses números. Igualmente, nós temos a possibilidade de, com o Neymar em campo, as chances de nós alcançarmos outros resultados financeiros, inclusive, é nítido. Quando o Santos tem o Neymar em campo, tanto aqui como mandante, como fora, nós temos um público cada vez maior. Isso representa uma receita maior para os cofres do Santos. Então, nós estamos ainda fazendo esses números e o que nós concluímos, tanto o Santos quanto o Neymar, que com o Neymar aqui, ele continuará fazendo o seu tratamento, ele estará feliz, está na sua casa. Estando na sua casa, as chances de que ele tenha um maior conforto, um maior apelo, uma maior retaguarda do calor humano do torcedor, do Santos especialmente, e também do torcedor brasileiro, porque todos nós queremos ver o Neymar bem, e as chances dele estar aqui na sua casa, como ele está hoje já adaptado, nós temos a condição muito grande de um percentual de que ele esteja rendendo dentro de campo e fazendo com que esses números cresçam cada vez mais fora dele. A conta ainda não fechou. Ô, Tortinho, quando ele fala, quando o Neymar está em campo, tem a transmissão da TV aberta, isso gera receita. Quando o Neymar está em campo, o estádio fica mais lotado, tanto dentro como fora de casa, isso gera receita. Mas aí tudo que entra porque o Neymar gera essa receita é aquela divisão, 75 para mim e o resto para vocês? 75-25 e as informações que a gente tem é que eles conseguiram manter, porque a proposta da NR Sports, ou seja, Neymar e seu papai, parece que era em torno de 85-15. Eu sei que ele falou quando o Neymar está em campo. O problema é, o Neymar quase nunca está em campo. Muito se fala de como vamos fechar a conta, né? A gente não pagou, gente. Hoje é dia 6. Sim. O Santos deve para o Neymar 85 milhões até o dia 30. Claro que tem aí uma novidade. É a notícia do Lauro Jardim. Que o Santos vai parcelar esse valor e vai manter esse percentual na renovação. Como eu chamo isso? Bola de neve. Parece eu pagando o mínimo do... Era isso que eu ia falar agora. Cara, eu ia falar isso agora. Isso aí é tipo assim, pagamento mínimo, e aí você vai lá, pique. Não, você viu o que ele falou? Isso daí parece eu no cartão de crédito, só que eu tenho uma conversa comigo mesmo. Não vou gastar isso daí. Depois eu falo, mano, só se vive uma vez, velho. E a outra frase que te leva pro buraco. Eu trabalho pra isso. Eu trabalho pra isso, eu mereço. E só se vive uma vez, é a chave do buraco. E exatamente como o Marcelo Teixeira tá falando. E essa continha de padaria que ele fala, não, porque se o Neymar tiver em campo, vai mais torcida. A televisão vai querer mais. E aí o time... Essa continha de padaria me incomoda, porque o Neymar... Até onde eu sei, ele ainda não é só um garoto propaganda, ele é um jogador de futebol. Mas peraí, pergunto eu, né, que sou ruim de número. Se o Neymar tem direito a 75%, o Santos tem direito a 25%, concorda? Sim. 25% do que o Neymar gera é mais do que se o Neymar não tivesse e o Santos ficasse com 100%? Isso seria... 25% do Neymar é maior que o 100% só do Santos? Se essa conta fechasse, o Santos não estava devendo 85%. Por quê? Seria maravilhoso se fosse só isso. O que muita gente esquece é que tem um mínimo garantido aí. Esses 105 milhões ou 21,5 por mês é baseado no mínimo garantido. Ou seja, Santos, o que entrar, 75 é meu, 25 é seu.
Só que não é 25, eu não quero 75 de pouco. Existe um mínimo garantido. O problema é que o Santos não fez esse mínimo. Se fosse uma porcentagem pura e simples, ok, vamos pro risco. O problema é que só o Santos correu risco com esse mínimo e o Neymar não correu risco nenhum. Que ele tem a garantia já. Exatamente. Um contrato hoje, profissional, sem paternalismo, seria feito na base de metas. Qualquer Perfeito. empresa, qualquer funcionário tem metas. Muita gente reclama do Memphis Depay. Pô, são metas. Cada 10 gols ou assistência, ele ganha o negócio. Eu acho absurdo? Não, eu acho justo. Porque se não fizer, não ganha. E um cara, você não traz um cara do mercado, de um futebol europeu, sem essa meta. Lá é assim que funciona. E o Neymar, a gente tem que tratar o menino Neymar como homem. Meu irmão, você não vai só ganhar, vamos ganhar junto? Não quero saber de amor. Ai, eu amo o time, não precisa chorar uma lágrima. Mas vamos fazer o seguinte, que seja por número de jogos, que seja por gols, porque qual é a motivação do Neymar? De não ir numa Kings League, de não sair do treino para tirar passaporte, de comentar NBA. Qual que é a motivação do Neymar se o dele tá garantido? Posso fazer tá tudo isso aí garantido. que vai pingar na minha conta. Mano. Então, Hoje, se o Neymar saísse, ele não se pagou. bom, assim, Se ele não renovar, se ele for embora. Desses 85 milhões, o Santos deixou de arrecadar? Não, tem dinheiro que era do Neymar que o Santos pegou para pagar outra coisa. Isso é um fato. Mas que existe um déficit, aí vai uma informação que a gente tem lá de dentro, através de setoristas. Existe um déficit de no mínimo 40 milhões, existe. Tipo assim, vamos supor, o Santos tem que pagar 85 pro Neymar, 45 usou para pagar outra coisa. Ok, tá errado. Mas mesmo assim tem uns 40 milhões que o Santos vai ter que tirar não sei de onde. É o time que já tá no buraco. Então que parceria que é essa, mano? Aí você pega os 85, dilui num contrato de um ano e meio, continua com esse valor. Qual que é o futuro até a Copa do Mundo? E sabe o que é o pior de tudo? É que se o Neymar ficar no Santos, a sensação que eu tenho é que ele... Sabe quando você tá na balada, Rafa? E aí, mano, 3 horas da manhã, você já tomou uns gorós, tá solteirão, pegou ninguém, fala, mano, só tem tu, vai tu mesmo? Parece que como não apareceu nada pra ele, então beleza, vamos renovar no Santos. Olha, algumas coisas que eu achei interessante da declaração do Marcelo Teixeira, que ele enfatizou muito e não fazem sentido. Primeiro que ele bate muito na tecla do Neymar vai estar em casa, e até pouco tempo atrás o Neymar tinha que pegar helicóptero para ir pro treino, ou seja, a casa dele já não era lá. Já não faz Ele se tratou em Mangaratiba, tá? Sim. Já não faz sentido nenhum essa... Rio de Janeiro. Ele tem uma mansão lá, né? Pra galera que não sabe, Rio de Janeiro. Já não faz sentido nenhum. A casa, então, dele é no Rio de Janeiro, se fosse pra falar em casa. Fazia até mais sentido o Fluminense ele tá jogando, já que foi o único que sondou ele. Outra coisa que pra mim também não se prova é essa continha de padaria, como você citou, de falar, pô, o Neymar, o que ele usou com outras palavras o Neymar contratado pro Santos não é só um jogador. Ele entrega em marketing, entrega em patrocínio, entrega o Santos até ser mais visível na TV e em contratos, e a gente ganha com isso também. Não sei se essa conta fecha, porque até um outro conteúdo que eu fiz também falando sobre o Paris Saint-Germain, por exemplo, pessimamente comparando a ideia do Paris Saint-Germain com a do Santos e talvez buscando ali. O que hoje o Paris Saint-Germain rende e foi campeão da Champions League com jogadores desconhecidos, mas também com investimento muito alto, faz muita parte do planejamento de jogadores que não ganharam a Champions League, mas trouxeram investimento para o clube, trouxeram patrocinadores. Então hoje para um Dembélé... Visibilidade. Pessoas assistindo o campeonato francês que não conheciam antes. Então hoje, eu até cito, até para uma criança hoje no Brasil torcer enlouquecida para o Paris Saint-Germain ser campeão com Dembélé e Barcola, é porque ela conheceu o time com Messi, Mbappé e Neymar. O Santos... O Neymar, principalmente. O Neymar foi muito importante pro PSG. Com o PSG, o Neymar, essa conta do Neymar fechou. Fechou sim. E até por isso eu faço essa comparação com o PSG, porque no PSG, o Neymar foi um personagem importante para essa conta fechar de gestão e planejamento, que eu não sei se no Santos tá fechando. Ao contrário, só te cortando, ao contrário. O PSG não foi bom pro Neymar. Pode ser também. Porque no campeonato francês vieram as contusões, vieram as porradas, que lá é o bicho mais pegado. O plano de carreira nele foi péssimo. Mas pro PSG o Neymar foi golaço. Bom.
Maravilha. E é isso. Agora, como você perguntou, se o Neymar sai daqui, o Santos está no lucro? Eu não sei, porque quando o Neymar sai do Paris Saint-Germain, olha onde o Paris Saint-Germain está hoje. Se o Neymar tiver no Santos ou sair do Santos... Não, mas ele se pagou? Essa é a minha pergunta. Se pagar também, acho também tipo assim, que não, se o Neymar vai embora, ficou no vermelho a vinda dele ou não? Não só eu não falo nem no azul. Financeiramente também, mas desportivamente não, também desportivamente não, né? a gente sabe que não, pelo que foi até agora, tá na zona de rebaixamento. Mas, financeiramente, se o Neymar não renovar, pelo menos empatou, ficou no azul ou vai embora e deixou no vermelho? Até onde eu tenho conhecimento ali, acho que fica mais no vermelho. Até porque se sai também, alguns patrocinadores vão saírem juntos também, né? Alguns jogos não vão ser tão transmitidos como tu porque era a minha né? coisa, se eu fosse, né, se eu tivesse ali, né, no dia que o Marcelo Teixeira tava falando, presidente, vamos lá, o Neymar veio, chegou no Santos, ele trouxe quanto de dinheiro? Desse dinheiro que ele trouxe, quanto ficou pra ele? Vocês pagaram tudo combinado pra ele? Tá. E agora ele não vai renovar. E aí, como é que ficou essa conta? Vocês ficaram no azul, vocês empataram ou vocês ficaram no vermelho? É isso que eu queria saber. Sim, Desportivamente, que não rolou, eu sei. Eu quero saber no cofre. Eu acho que no cofre aí não rolou. Fecha, não. A dívida confessa que não rolou, gente. E aí, em vez de fazer um remanejamento, uma reconsideração, Neymar, não fechou. E aí, vamos renegociar isso daí? Aí é a hora de você ver, você tá com nós ou tá com os caras. E eu tenho uma péssima notícia, Marcelo Teixeira. O momento da conta ter fechado e o Santos ter ganho, tecnicamente, e pelo menos empatado financeiramente, já passou. Porque era o efeito novidade. O Neymar chegando, voltando ao clube, o mundo parando para ver a apresentação dele na Vila Belmiro, chama um nível de patrocínio, um nível de investimento, beleza. Você tem um produto. Neymar voltando ao futebol brasileiro para disputar a Copa do Mundo no clube que o revelou. Você tem um produto. Neymar, com tudo isso, coisa extracampo dele, não rendendo mais fora do que dentro do campo, ou seja, o patrocínio que ele ganhou era por 5 meses, acabou. Todos os patrocínios vão acabar dia 30, tudo que ele teve. Agora, para renovação desses patrocínios e para chamar outros novos, você acha que valorizou ou desvalorizou do cara que apostou nisso em fevereiro? Não, havia uma euforia naquele momento. Ali havia uma comoção. Tinha gente acreditando que ele ia revolucionar o futebol brasileiro. Você é patrocinador. Você bancou ele em fevereiro. Não, vamos renegociar. Vamos rever isso aí. E você não bancou, mas você foi procurado para investir no projeto Neymar. Qual que é a sua visão que pagou uma grana em fevereiro? Qual que é a sua opção que vai voltar ao negócio? Você pagaria mais do que ele pagou em fevereiro? E para piorar a situação, ele renovaria pelo mesmo valor? E para piorar a situação do Neymar, ele não foi convocado. Porque se ele é convocado, porque na cronologia, né, seria agora o momento dele estar na seleção, fazer 2 baita jogos, e aí ia ficar todo mundo em polvorosa de novo. Sim, ele foi convocado machucado e não pôde jogar. Só que ele não jogou. Então, tipo assim, hoje o cenário para qualquer tipo de negócio é ruim para ele. Você avaliar como um investimento da Bolsa de Valores, um investidor que entrou lá, comprou numa super alta e hoje tá pensando em vender obrigatoriamente, assumindo a despesa ali e tudo mais, né? Até porque, como você bem falou, já estamos em junho. A conta, teoricamente não, na prática, a gente só tem certeza do Neymar até junho. A gente não sabe se ele vai continuar no Santos. Então, se era pra ter lucro, era pra ter lucro hoje, ontem. Já era pra fechar a conta e o que vem no futuro... Hoje o Neymar, ele tem que virar o jogo. Ele teria que refazer a chegada dele. Ele teria que mostrar uma fome que há muito tempo ele não demonstra. E o projeto, a informação que a gente tem é o seguinte, o novo projeto do contrato, o possível contrato do Neymar é o seguinte... Projeto Neymar Copa. O ciclo que vai ser renovado é assim, é o Neymar na Copa. E se isso não der certo, irmão? E se isso não der certo? Se o Neymar continuar se machucando, ele vai... Essa desculpinha de o Neymar estar aqui se recuperando, se tratando, vai quando? A que custo? O Santos tá na zona de rebaixamento. Gente... Se o Santos cair pra Série B, o Neymar joga uma Série... Você imagina? Nunca. O Neymar jogando contra o Sampaio Correia? Nunca. O Neymar jogando com o Avaí na ressacada? Se ele renova o contrato e o Santos vai pra Série B... Deve ter uma cláusula. Que fim de carreira... Deve ter uma lamentável. Cláusula. É isso. Seria algo assim lamentável na carreira, no currículo do Neymar,
né, que está na reta final da carreira, encerrar sendo rebaixado para a Série B pelo Santos, depois de uma vinda que se esperava. Enfim, tem mais uma sonora falando sobre a procura do Fluminense. O Márcio Bittencourt, presidente do Fluminense, tinha falado, né? Jogou no ventilador, é duro, né? O outro te entrega e você tem que responder. Vamos ouvir? Bora. Diga lá. Também muito abertas, né? O Santos e o staff do Neymar, né? Nós só tivemos hoje, concretamente, até hoje, uma única proposta de um clube para que o Neymar disputasse o Mundial. Um único clube, pelo que eu tenho conhecimento e pelo que me foi passado. Porque o clube me procurou, o clube depois pediu para conversar com o Neymar pai, o clube conversou com o Neymar, eu conversei com o Neymar, conversei com o Juninho, e chegamos à conclusão que não haveria o interesse. Esse aí foi o Fluminense, né? O Fluminense, o Márcio Bittencourt. O Renato, ele liga pro Neymar, antes de ligar pro Neymar, o Renato falou isso. Sim. E que ele ligou primeiro pro presidente do Santos, aí com a anuência do presidente do Santos, ligou pro Neymar, aí o Neymar falou, fala com meu pai, aí ele ligou pro Neymar pai, e aí conversaram, e aí muito educadamente o Neymar declinou do convite, porque disse que a prioridade é usar esse ato que vai ter agora por conta da Copa do Mundo de Clubes para se recuperar.